Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Tá valendo, dia 12/5/2020, está no ar o RDC Esporte, aqui na RDC TV, no estilo home office, eu que venho para a emissora um pouquinho, mas nosso comentarista Ribeiro Neto, nosso apresentador Ribeiro Neto está em casa, e o nosso convidado também, seguindo aquelas ordens, né, da OMS. Hoje um dia muito especial, dia de uma lenda aqui no programa, que já foi um dos melhores goleiros do Rio Grande do Sul, e hoje é um dos melhores atacantes do futebol de várzea do solo gaúcho. Ribeiro, bom dia. Bom dia a todos, um grande abraço, uma chuva excelente para o nosso estado, né, especialmente para o interior. Nesses dias intermináveis de pandemia, onde a gente se testa, né, porque... eu, no meu caso, eu digo assim que eu sou um cara hiperativo, né? Então a nossa paciência é testada todos os dias, a nossa ansiedade, né? Porque nós temos que ficar reclusos. É óbvio que quem me acompanha sabe que eu não comungo desse isolamento radical e não tenho partido. Eu só acho que nós vamos ter que, em determinado momento, conviver com o vírus e a partir disso, tocar a nossa vida, porque não adianta nós curarmos uma e termos outra doença, que será a fome e o desemprego. Então, assim, a grosso modo, estamos... mais um dia com expectativas redobradas, orando para que os grandes mestres da ciência descubram algo que, se não acabe, porque eu acho que é muito difícil ter uma vacina que elimine o vírus, né, que amenize os efeitos dela, e a gente possa conviver com as outras todas as doenças que estamos convivendo e que estão aí, né? E a gente tem que se precaver sempre. Quando eu falei um dos melhores atacantes, você que não tinha visto a imagem de Darley nunca imaginaria isso, né? Obrigado, Darley. Deputado, que honra, Vossa Excelência. Vossa Excelência, deputado. É que a gente daí no deputado chama ele no programa político de noite, ô Ribeiro. Não. Liturgia do cargo, velho. Gui, um prazer enorme estar participando do programa com vocês. Ribeiro, que eu posso dizer que eu convivi muito com ele, né, o tempo que o Ribeiro também fazia muito ainda o campo, lá no início, né, dá para dizer que crescemos junto, cada um na sua profissão, e que bom te ver tão bem, meu amigo. Te disse, né, tá muito bem com essa barba, gostei demais dessa barba aí, Ribeiro. Muito bom. Mas aqui é o Darley dele. Eu tive a honra, né? Eu digo isso porque o Darley, se você for colocar aí na seleção do Grêmio de todos os tempos, eu não sei qual é o percentual, mas ele é muito grande do Darley ser considerado o melhor goleiro de todos os tempos do Grêmio. E eu tenho certeza que para ele isso é uma grande honra, né? Porque é o clube que ele defendeu, é uma múmia de tantos títulos. Eu até acho, Darley, eu sempre tenho uma dúvida entre tu e o Roger, quem teve mais títulos, 16, 15 ou 16, mas são vocês dois, né, os que tiveram mais títulos com a camiseta do Grêmio. Então eu fico muito feliz, e eu fico mais feliz ainda, Darley, porque tu escolheu uma função pública e está conseguindo exercer. Eu digo conseguindo porque eu imagino, pela minha experiência em jornalismo, que não é fácil tu conseguir ficar imune, tá, às intempéries da política. E que bom que você está conseguindo exercê-la de fato, com uma índole que você sempre teve, e proativo nas coisas que nós precisamos. Eu fico muito feliz e falo de coração, e como você me conhece há muito tempo, sabe que eu não fico puxando o saco de ninguém, eu falo aqui para falar as verdades, tá? Então é isso aí, então parabéns, e que bom ter você aqui do lado da gente, que é muito importante. Que bom, e eu sei que é verdade o que você está dizendo, porque te conheço desde o início, e é por isso que a gente se deu tão bem, né? Porque a gente sempre falou as verdades e nunca falou por trás, fala na frente sem problema nenhum, gosta, quem quer gosta, quem não quer não gosta, é normal. Eu tenho um título a mais que o Roger, é um gauchão a mais que o Roger tem 18, eu tenho 19, né? A diferença nossa é exatamente o primeiro gauchão, o gauchão aquele com o Denner ainda, lembra? 1993, técnico Cassiá Carpes.
Isso aí, que o último jogo foi contra o time Pelotas. do Pelotas, lá em Pelotas, e exato. E o Grenal foi um jogo antes no Olímpico, acho que foi 0-0, que nos deu a chance de jogar lá por um empate também. E a gente ganhou. Esse é o único título que eu tenho, que o Roger não tem, que ele ainda não estava no grupo, não participava ainda do grupo profissional. Só para deixar claro que eu nasci em 94, Ribeiro, uma loucura mesmo. Esses meninos de hoje em dia, né, não participavam desse futebol raiz que a gente tinha, hein? Né, Ribeiro? Viu, Gui? E nesse... A gente é do pode tempo falar. O juiz ia apitar o fim do jogo, ele ia apitar. Na verdade, eles achavam que ele ia apitar o fim do jogo, ele apitava uma falta, alguma coisa, e aí 50 repórteres já tinham entrado no campo para entrevistar, entendeu? Quando o juiz pensava em apitar o fim do jogo, o repórter já era... Então não tinha... Naquele tempo, tinha que ver como é que era o jogador, porque o cara não dava tempo de pensar. Se não tinha terminado de fazer o sinal da cruz no final do jogo, ali dentro do campo, já tinha 4 microfones em cima. E aí, o que tu acha? Tu acha que tu errou ou tu acha que não? E já começava a pauleira ali. Hoje não, hoje os caras colocam. Ô, Derlei, teve alguma frase assim pós-jogo que tu... Teve alguma frase pós-jogo assim que tu falou, meu Deus, como é que eu fui falar isso? Que tu só se ligou uma semana depois, ou não? Cara, o Ribeiro participou muito desse tempo. Na verdade, a gente chega no vestiário, na hora do banho, quando começa a acalmar, já começa a esfriar, tu já diz, cara, que porcaria que eu fiz. Agora vou passar uma semana tendo que me explicar por causa dessa frase. Mas era muito mais normal, né? A gente tinha muito mais essa questão, né, Ribeiro? Tu pode passar mais que eu, porque tu viveu também isso, de não tinha tempo. Tu acabava o jogo, o juiz apitava, tinha 10, 15 repórteres em cima dos jogadores que se destacaram, seja positiva ou negativamente naquele jogo. Não dava tempo do atleta ir para o vestiário, o assessor de imprensa que nós tínhamos, não existia essa pessoa, né, que era o assessor de imprensa, para dizer, olha, tu vai dizer isso, tu vai dizer assim, assado. Não, tu nem vai ser, tu não vai para a entrevista, porque se tu for vai dar problema, vamos te preservar. A gente não saía do campo, quer dizer, a gente já dava entrevista ali no campo mesmo, acabava o jogo, os repórteres todos esperando, conforme ia saindo os jogadores, eles podiam pegar e entrevistar quem eles quisessem, quem quisesse ter entrevista, óbvio. Mas era mais ou menos assim, né, Ribeiro? Não, e o legal é que às vezes só ia umas pauleiras mesmo, assim, né? Porque daqui a pouco a gente perguntava uma coisa com uma vírgula diferente, o jogador já não gostava, já estava de cabeça quente, sobrava uns empurrão e tal. Mas isso era o nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, na época do Derlei, ali no Casarão, no Olímpico, os jogadores chegavam, se eles quisessem, eles falavam com a imprensa. Eles saíam do vestiário em direção ao campo de treinamento, já tinha é que não tinha tanta imprensa como tem hoje, né? Existiam algumas rádios e as televisões e alguns canetinhas, mas poucos perto das mídias que nós temos hoje. Então era mais fácil de administrar. E até porque naquela época não tinha essa de entrevista coletiva, era individual. Então o Derlei saía, eu pegava ele, Derlei, vou falar aqui. Eu pegava, ficava 5, 6, 7, 10 minutos com o Derlei, conversando e coisa e tal. E aí terminava eu, o outro tá, sabe? Então era um negócio bem diferente. Eu sou do tempo, Derlei, que nós estava dentro do vestiário depois do jogo, às vezes, tá? Para te ver como é que era. E os caras tomando banho na banheira lá, e aqueles caras lá entrevistando, sabe? É um negócio, sabe? Que hoje as pessoas nem imaginam como é que seja. Então, mudou muito. Eu acho que algumas coisas mudaram para melhor, porque eu acho que se preserva mais o atleta. Algumas mudaram para pior, porque as entrevistas ficaram muito robotizadas, e eu não sou corporativista. Ela nivelou por baixo a nossa profissão também, porque uma entrevista, às vezes, ela é mal conduzida se o profissional que está na sequência da pergunta não souber dar o mandamento legal, entendeu? Então,
afastou um pouco o profissional do torcedor, porque agora ele não tem mais acesso, mas eu também entendo que as coisas mudaram, né? Que é necessária a preservação, tá tudo legal, né? Só que esse tempo que eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver, eu acho que ele era, como eu falei, era mais roots, mais raiz, e era mais verdadeiro, porque as emoções saíam sem freio, né? Para o bem e às vezes para o mal, mas elas eram sinceras, não havia essa preparação, né? E ao mesmo tempo, que eu quero dizer o seguinte, se é verdade que às vezes, né, o Derlei lá, pô, fez uma falha, aí pá, tinha que encarar, mas quando ele fechava o gol, nossa, ele era um endeusado, assim, era uma coisa assim, era desproporcional, ele era... Então, equilibrava mais ou menos, né? Mas de qualquer maneira, era um tempo muito bom, que eu gostei muito de ver, e claro, né, o tempo muda, o tempo passa, e a gente vai se adaptando a todas essas circunstâncias, né? E o Derlei, nesse tempo de pandemia, né, que se faz a eleição de tudo que é coisa, porque tem que colocar conteúdo, né? Nós não temos jogos de futebol. E eu falei da seleção de todos os tempos, né, que se fez e tal, e o Derlei jogou num time, num grupo, que, olha, dava gosto de ver jogar, por uma razão muito simples, seu Derlei. Porque o Grêmio tinha um baita time. O Grêmio nasceu do país, era um time considerado violento, né? Por quê? Porque o Grêmio era um time viril. Filipão, né? Dinho de volante, tu imagina, Rivarola e tal. Mas era um time viril, mas era um time essencialmente técnico, porque tinha Carlos Miguel, tinha Arilson, tinha Roger, tinha Emerson, tinha Paulo Nunes, então a Arce, quer dizer, era um time que realmente mereceu aquele tipo de conquista e infelizmente, eu digo infelizmente, foi uma lástima, porque, e a gente sabe porque hoje, né, o Grêmio não conseguiu vencer aquela partida contra o Ajax, porque mereceria aquele título mundial, porque jogou mais que o Ajax naquela partida, mesmo tendo um jogador expulso, viu, seu Darley? Olha, concordo plenamente com cada palavra que tu colocou. Aquele time era um time forte, firme, viril, né? E como tínhamos tudo isso, óbvio que o centro do país não ia poder dizer isso, né? Porque eles teriam que baixar a cabeça para nós, gaúchos. Então, nós éramos colocados como um time, vamos dizer assim, violento. Quer dizer, o time dava 30 lançamentos de 40 metros cada jogador, dava 70 passes sem outro clube, sem outro time tocar na bola, e a imprensa do centro do país mostrava 2 carrinhos do Dinho, 1 carrinho do Goiano, 5 jogadas com o Rivarola por cima, só coisas, sabe, só mostrava aquilo que lhes interessava, mas não mostrava, cada vez que a bola chegava, saía redonda para qualquer jogador do time, não mostrava os 15 cruzamentos do Arce, exatamente no jogador, né, dentro da área, não mostrava as 8, 10 arrancadas e dribles do Paulo Nunes, não mostrava os 20 cabeceios do Jardel, não mostrava, né, a marcação da equipe por linhas, como era feito ali de trás para frente, não mostrava a bola saindo com o Adilson, com o Rivarola, né, redonda para todo o resto do time, não mostrava cada vez que o Carlos Miguel limpava uma jogada e entregava de bandeja para os atacantes fazerem os gols. Então, coisas desse tipo que era o time de verdade, aquele time, a realidade daquele time, que não é à toa que foi campeão da América, e não é à toa que merecia sim ser campeão do mundo em cima do Ajax, que e todos sabem que até hoje é um dos maiores times da história da Champions League, até hoje é considerado um dos melhores times que ganhou a Champions, e nós fomos durante, não 90, mas durante 120 minutos melhores do que essa equipe, mas o futebol nos prega peças, a gente sabe que nem sempre vence o que faz uma partida melhor, é por isso que o futebol é tão apaixonante, né? Que se fosse para pegar e sempre ganhar o time que é melhor, a gente provavelmente nunca teria ganho.
ficaria sempre um clube de Rio ou de São Paulo, que é quem tem financeiramente capacidade, condições de montar uma equipe melhor. Mas o que a gente faz? Monta grupo, e tu participou daquele time de 95, aquele grupo era maravilhoso. Era um grupo de amigos, era um grupo que se fechava quando precisava. Se tivesse que todo mundo fazer uma barreira na frente de algum atleta que estava sendo, muitas vezes, massacrado pela torcida, que a torcida não estava gostando, a gente fechava a frente, não deixava chegar perto, e o cara voltava, e voltava bem, voltava forte. Então, era um grupo muito bom, de amigos. Antes de mais nada, a gente era um grupo de amigos, né, que se ajudavam. Para ganhar daquele time do Palmeiras, de 95, e Ribeiro, tu tem certeza que tu lembra bem, era a base da seleção brasileira. Hoje a base da seleção brasileira está fora do país. Exatamente, a base hoje da seleção, tu vai olhar, tá na Inglaterra, tá na Europa. Naquele tempo, a base mesmo, os titulares, 7 a 8 titulares da seleção brasileira jogavam naquele Palmeiras. No Palmeiras Parmalat, né? Que todo mundo sabe que a diferença financeira do Palmeiras Parmalat para o restante dos clubes era monstruosa, era um absurdo. Né? Enquanto os clubes estavam no nível aqui, eles estavam em cima. Não tem como... Quer dizer, era 8 vezes o valor mensal de salário do que eram os outros clubes. E como é que tu ganha de um time assim? Como é que tu ganha de uma seleção? Só se unindo, tendo realmente muita capacidade de concentração, muito trabalho, entendeu? E muito trabalho. E quem acompanhou o dia a dia, como o Ribeiro, sabe que foi muito trabalho que a gente fez. Inclusive, trabalhar em 3 turnos, às vezes, para poder, né, chegar ao nível que nós chegamos, Pião. Darley, você falou ali na questão da... Pode complementar aí, Ribeiro. Senão só vai estar eu e o Darley aqui, então. Vai tu, Gui, tu que é condutor, senão não vai relembrando. Não, vai, vocês estão lá em 93, 95, eu tô em 94, eu assisti muito, agora tá passando muitas reprises, né? Tô assistindo vários jogos onde você estava. Tu falou na questão da Champions League e tudo mais, dos jovens. Hoje eu tenho amigos que estão no Sub-17 do Internacional, no Sub-17 do Grêmio, que eles já estão sonhando em jogar uma Champions League, mas nem profissional estão jogando. Tu, na tua época, passava isso na cabeça ou não? Porque hoje todo jogador jovem quer ir para a Europa jogar uma Champions. É muito diferente. No nosso tempo, a gente não tinha na cabeça ir para a Europa ainda. Até porque, naquele tempo, as leis eram outras. Cada clube podia ter 2 atletas de fora da Europa. E, cara, era muito mais complicado. Né? Na própria Europa era assim, quer dizer, os jogadores da Espanha, cada clube podia ter, de outros países europeus mesmo, só podiam ter 2 atletas de fora do seu país. Era bem... Inglaterra, por exemplo, o cara tinha que ter X% de convocações para a seleção para poder jogar no país. Então, hoje mudou muito, abriu muito o mercado, desde que a União Europeia começou e que qualquer atleta europeu que faz parte da União Europeia pode jogar em qualquer clube de lá, abriu muito o leque, facilitou muito. Então, os atletas brasileiros não tinham intenção de, bom, eu tenho 17 anos, eu quero jogar uma Champions. Cara, eu com 17 anos, eu estava me matando de trabalhar para poder ter a oportunidade, quem sabe, de ser visto pelo Grêmio e vestir a camisa profissional do Grêmio. Esse era o meu sonho maior. Hoje não, hoje tem empresário, não, fica tranquilo, com 17 anos o empresário está botando na cabeça do jogador que ele vai ser milionário e que ele tem que jogar num time da Europa, que ele vai para a Europa. Tipo assim, estão usando clubes do tamanho do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Corinthians, apenas como trampolim para ir para algo maior. Que, na verdade, eles deveriam era respeitar esses clubes, que é quem está dando a oportunidade e a capacitação para ele um dia chegar lá. Né? Então, quando a gente vê atletas que estão lá, eu pego o Douglas Costa, por exemplo, que está sempre reverenciando o Grêmio, mostra que ele valoriza a quem o criou.
Porque por mais que tenha talento... Tyson pro Inter. Né? Por mais que tenha talento, o atleta precisa ser lapidado, ele precisa passar por algumas fases que, se não passar, vai para lá e vira uma estrelinha que não joga nada, fica caindo e não chega, né, a se consolidar depois. Então, eu estou usando o exemplo do Douglas, poderia ter usado muitos outros exemplos, não só do Grêmio, mas de outros, mas estou usando do Douglas Costa, que é daqui e que reverencia o clube que o fez, né? E tem um carinho, um respeito muito grande pelo Grêmio. E acho que toda por isso. O Arthur, a gente vê que também tem isso, né? Então, isso é importante. O jogador muitas vezes esquece que ele só está e só chegou onde chegou, porque em algum momento teve um clube que o lapidou e o deixou com capacidade de ir à frente. Isso é importante muitas vezes e o pessoal esquece. Ribeiro, só para complementar a questão do Arthur, já que o Darley citou, o Arthur está hoje nas capas dos principais jornais da Espanha. Ontem foi a notícia do dia, porque lá foi liberada a volta aos treinamentos do Barcelona, só que o atleta tem que ir com apenas um carro seguindo os protocolos. Na sexta-feira, olha que pena, ele foi com sua Land Rover. E ontem, a sua Land Rover estava sem bateria, ele teve que ir com uma Ferrari. Então ele está sofrendo uma pequena punição por ter trocado de carro. Lamento. Esse é um universo. Esse é um universo que eu não conheço, tá? Eu não sei. Que eles estão chegando cada vez mais cedo no profissional. Eles estão já com uma cultura da negociação antes da formação, porque a maioria deles chega com contrato já com um empresário, né? E acho que eles... isso é uma pena para o futebol brasileiro, tá? Que eu tenho uma tese de que lá na categoria de base, você treina um jogador você não treina ele, você não forma ele, você exercita apenas o que ele já tem como dom. E então eles chegam cada vez mais cedo despreparados, não sabe chutar contra a perna, não sabe cabecear, não sabe dar um passe. Então o que ele cresce porque ele tem no dom alguma coisa que o diferencia. E isso está prejudicando muito o futebol brasileiro, porque ao mesmo tempo nós estamos com uma cultura de europeização do futebol globalmente falando, e a característica do futebol brasileiro, ela se perdeu no meio disso tudo. Agregando a isso, a seleção brasileira, quando se reúne, só com jogadores que atuam no futebol europeu. É óbvio que quando eles vêm para cá convocados, eles vão jogar o que eles exercitam lá e deixam a nossa seleção com cara de seleção europeia. E aí é o que eu sempre digo, nós vamos sempre perder, porque quem joga melhor o futebol europeu é o europeu. E o futebol brasileiro, tão referenciado, né, tão temido pela sua característica natural, ele acaba se perdendo nesse tipo de situação. Eu concordo plenamente contigo. E, infelizmente, cada vez mais a gente está usando como exemplo a Europa, o futebol europeu. Né? E hoje, como é que tu vai fazer? Não é culpa tantas vezes dos clubes ou até dos empresários. Tu tem que trazer ele para o profissional com 17 para poder usar ele um pouco aqui. Pô, esses dias conversando com algumas pessoas do meio futebol, e eu converso muito, eu tenho essa oportunidade, a Europa se passa de 23 anos e estão achando que o jogador já não tem mais que ir para lá. Quer dizer, o atleta tem uma vida normalmente até 35 anos, tranquilamente, hoje,
Só que jogador brasileiro, os europeus, o jogador sul-americano, acredito, não só brasileiro, óbvio, eles aceitam e querem e pagam bem só até 23 anos. Quer dizer, o jogador não está nem formado direito, ele está começando e é o auge para ele poder sair e ganhar bem. Depois disso, já começa a cair o valor dele e já começam os clubes europeus a olhar para outros atletas. Então, quer dizer, isso é um absurdo. Um atleta de 23 anos ser considerado pelos europeus até essa idade para o cara poder, quer dizer, e a maturação de cada atleta. Tem atleta que começa a maturar, a maturação top dele é 20 anos. Com 23 anos ele não está pronto. É muito complicado e a gente tem que entender que, infelizmente, nosso futebol depende muito do dinheiro europeu para sobreviver ainda. Está começando a mudar, os clubes grandes, principalmente, já estão entendendo que tem que fazer uma gestão profissional, um trabalho diferenciado. Como o Grêmio, eu gosto de pegar o exemplo do Grêmio, que é onde eu estou mais perto sempre. Mas aí eu posso pegar 5 exemplos, 6 exemplos já do próprio Flamengo, que já mudou agora, depois de vender atletas com 17 anos. Quer dizer, o Everton. O Grêmio tem capacidade de manter o Everton. É um fenômeno. Jogaria, bota em qualquer clube aí da Europa, ele é titular hoje. Né? Matheus Henrique joga rindo em qualquer clube da Europa, pelo futebol que tem. Tá? E são atletas que o Grêmio está conseguindo segurar nesse momento. Tu pega o Flamengo aí, praticamente manteve e ainda trouxe mais atletas para... Por quê? Começaram a fazer gestões sérias, não gastar além daquilo que tem capacidade de investimento, não está devendo, não fica devendo, está começando a pagar as contas antigas de forma correta, né? E aí sobra para te manter esses atletas. Né? Ah, mas o atleta vai perder, mas tem que... eu como dirigente do clube, eu tenho que pensar na vida do atleta ou na vida do clube? Quem tem que pensar na vida do atleta é ele. O clube tem que pensar na sua própria vida. O que eu quero? Eu quero montar um time que eu possa ser campeão. Que eu possa, com isso, trazer mais torcedores para dentro, ter mais sócios e fazer um time cada vez melhor. Né? E esse é o pensamento do dirigente tem que ser. Né? E para montar uma boa equipe tem que ter bons jogadores. Só que se tu com 22, 23 anos tu tá perdendo o atleta, tu nunca vai conseguir montar um time equilibrado, um time com uma experiência e no auge da sua carreira, os atletas bons. Porque eles vão embora antes. Então, acho que tá começando a mudar isso, Ribeiro, eu acho que o futebol brasileiro está começando a entender que se tiver gestão, dá sim para manter seus craques, né? E, cara, é um absurdo. 23 anos, com 24 em diante, os atletas já não servem tanto para grandes clubes europeus. Claro, porque eles querem pegar com 23 e poder revender ainda. Porque eles querem também ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Né? Não é porque eles querem esse jogador ali para ganhar títulos também, só não. Eles querem ter a oportunidade, muitas vezes, de fazer e vender para outros clubes de novo e fazer o giro deles, que eles também precisam. Né? Mas eu acho que nós, aqui no Brasil, temos que começar a entender que quanto mais nós segurarmos os nossos atletas aqui, como disse o Ribeiro, para entender, né, o futebol brasileiro, para nós não transformarmos a seleção brasileira numa seleção europeia, até porque se for europeia, eles têm muito mais experiência que nós no assunto. E sim fazer uma seleção alegre, bonita, de toque de bola, com a bola no pé, ganhando no 1 contra 1, né? tendo vitórias pessoais dentro de campo. Assim a gente ganhou e assim é sempre. Que o nosso jogador é sim um jogador diferenciado. Se não fosse diferenciado, não estavam todos os clubes da Europa querendo levar e principalmente para serem os principais jogadores desses clubes. Ribeiro, já passou a hora do Everton ir embora? Porque agora, com o preço do Everton, a idade dele, a gente tem o PP que pode ir no lugar. Mas eu vou dizer, a minha tese mudou um pouco agora com tudo que está acontecendo. Eu acho que o Everton vai sair de forma muito rápida e fácil. É óbvio que ele vai sair com um valor bem menor daquilo que o Grêmio pretendia, mas como o Grêmio precisa desesperadamente fazer dinheiro, o Everton vai ser vendido. Então, é o contrassenso da lógica, mas é exatamente isso.
a pandemia vai fazer o Everton sair bem mais rápido do Grêmio, sabe? Vai ser um valor bem menor, mas porque é o interesse de todos. Darley, Ribeiro, Gui... Pode seguir. Não, em cima do que o Ribeiro falou, também, assim, além da questão da pandemia, também o euro hoje está bem mais alto. Quer dizer, para o clube europeu chegar mais perto daquilo que o Grêmio gostaria, quer dizer, as diferenças entre o que o Grêmio quer e o que o clube europeu pode ou quer pagar estão mais perto. Então, acredito que com a pandemia se facilite muito, também porque o euro hoje subiu, o valor é muito maior, então um euro custa bem mais aqui, né, e eles chegam mais perto desses valores. Acho também que o Everton, dificilmente o Grêmio conseguirá segurar por esse motivo. Nos bastidores deu para ver, deputado, tem uma máscara muito especial aí na sua mesa. Tá aí ainda a máscara? Aí. Olha ali, Ribeiro. O 3 e o 4, Jeromel e Kahneman. É uma das melhores fotos dos tempos. E tu pode pegar esse 13 e 4 aí de 95 e de 83 também, que dá na mesma, viu? Não passa aí, nada. Ó, é fácil ser goleiro, né? Muito inteligente, muito inteligente. Isso é muito legal mesmo. O Grêmio teve grandes zagueiros, né? Teve assim. Sabe que o Grêmio teve outros grandes zagueiros que não tiveram a oportunidade de ter títulos significativos, né? Como o próprio Ayrton Ferreira da Silva, o Anchieta, né? Que era um baita, né? O Berdan. O Grêmio teve grandes zagueiros, mas essas duplas ficaram famosas, quer dizer, Paulo Galvão, né? Mas o Paulo Galvão, quando chegou no Grêmio, ainda foi campeão da Brasileiro em 96, se não me engano. E da Copa do Brasil agora 2001. Isso, então é isso, isso. Copa, isso aí. Mas era De Leon e Baidec, Rivarol e Adilson, Kahneman e Jeromel. Meu Deus do céu, tava muito bem servido, né? Muito bem servido. Tá satisfeito com o grupo que o Grêmio montou para esse ano, Darley? Olha, eu vejo o grupo desse ano mais qualificado que o do ano passado, tá? E isso é importante porque era um grupo já muito bom, é um grupo já com atletas já que se conhece, com característica, mas precisava ter mais atletas no grupo, atletas que, já que o Grêmio tomou a decisão de não jogar todos os jogos com os mesmos atletas, né, precisava mais atletas para manter o nível, né? Não dizer melhores, não, mais, né? Que o Grêmio sempre teve. Se tu pegar Palmeiras, Flamengo, os clubes que estão chegando sempre, o elenco do Grêmio era mais reduzido, né? Então isso tirava um pouco da capacidade do Grêmio de disputar de igual para igual. Acho que agora, qualificando, né, trazendo mais atletas, qualificando o grupo, vejo o Grêmio sim com mais capacidade de chegada, mais capacidade de disputar títulos do que no ano passado, né? Porque uma coisa é você ter um bom time e outra coisa é você ter um bom grupo, onde quando você troca algumas peças, né, tu consegue manter o mesmo nível de futebol. E hoje acho que o Grêmio trouxe um cara muito importante que faz uma diferença muito grande no time, que é o Diego Souza, que segura a bola na frente, deixa o time respirar um pouquinho mais, que não estava acontecendo já há alguns anos, e isso faz a diferença sim para o time, ajuda muito. Eu lembro que no nosso tempo sempre nós tivemos um atleta que fazia esse trabalho de segurar a bola e de dar o tempo de respirar da defesa para o meio de campo, para o ataque. Isso é muito importante, então acho que o Grêmio qualificou seu grupo. Quando precisa botar mais experiência para segurar a bola, tem atleta para isso. Quando precisa botar mais velocidade e juventude para mudar um pouco o jogo e ter mais velocidade, ele tem jogador para isso. Então o Grêmio hoje, não tem um dos zagueiros, tem dois bons zagueiros que também estão no banco, que podem suprir a necessidade. Tem dois bons laterais que podem, não importa se joga um ou outro,
ajudam a equipe também. Meio de campo dá para se jogar com 3 volantes, como era no meu tempo, que hoje é uma segunda linha, né? Não dá para chamar esses jogadores do Grêmio de hoje de volantes, tem que chamar de meias. Né? Não existe mais um volantão aquele. Mas o Grêmio hoje pode se dar o luxo de jogar com 3 atletas, com essa característica, e ganhar ofensivamente igual. Então, eu acho que o grupo está bem qualificado. Pegando o ano passado para esse, o Grêmio melhorou bastante o grupo, né, como um todo, não só a equipe. O último jogo de futebol aqui no estado, na questão jogo grande, foi um clássico Grenal na Libertadores, que deu o que deu. O próximo jogo, se voltar, é um clássico Grenal. E tu ama um clássico Grenal, né? É diferente. Até me lembraram aqui uma capa Darley 0, Inter 0 também. O que é o Grenal para ti? A Grenal é o melhor jogo que tem para um atleta. Eu sempre disse, se tu quer conhecer um jogador, se ele é de alto nível ou não, se é um jogador de time grande ou não, coloca ele para jogar o Grenal. Ali tu vai ver quem é quem. Porque ali a vontade tem que ser 100%, né? A tranquilidade tem que ser 100%. Psicologicamente o jogador tem que estar 100%. E querendo ou não, é nesse jogo que os atletas ou se sobressaem ou caem. Tu vê quem é quem. E eu sempre gostei disso, até para mim saber qual é a capacidade do meu time. Né? Quem eu tenho do meu lado que eu posso contar na hora de chegar numa final. Né? E eu, como goleiro, dependo muito dos outros 10 que estão à minha frente. Então, cara, para mim o Grenal é maravilhoso, é o melhor jogo do mundo. É a melhor coisa que tem para jogar, porque tem pressão, né? Tem aquela pegada, o jogador se obriga a jogar mais do que o 100%, então a capacidade dele tem que aumentar em todos os sentidos, seja psicologicamente, seja fisicamente. Ele tem que se sobressair, senão não ganha. Né? E a cobrança, e o melhor de tudo do Grenal, é que a cobrança vem depois. Né? Como disse o Ribeiro, para o bem ou para o mal, meu amigo. Né? Ou tu te sobressai, né? Tu mostra a tua capacidade nesse jogo, ou o bicho vai pegar. O torcedor vai vir para cima. A imprensa vai ter que falar. Se ela ficar quieta, ela está errada. Ela tem que falar. É o que eu digo sempre. Às vezes a gente, quando é mais novo, eu quando jogava, às vezes a gente não entendia. Pô, o cara está falando mal de mim. Mas claro, não é que ele está falando mal, ele está falando que ele viu. Entendeu? A gente não gosta de ouvir, às vezes, as verdades. Né? Mas a mesma coisa, como disse o Ribeiro, também te consagra para o lado bom. Não é à toa que até hoje todo mundo diz que eu sou o homem Grenal. Né? Todo mundo fala que fala em Grenal é Darley. Por quê? Chegava em jogo assim, cara, eu estava tranquilo, eu estava com a minha capacidade psicológica totalmente no lugar, eu conseguia pensar lá na frente a jogada, coisa que se o jogador não chega no jogo grande, tem jogador que não consegue pensar, que não vai pro cérebro. E o cara enraiza no chão, é o que a gente sempre diz, o cara está enraizado no chão. O cara, ao invés de aparecer para jogar, ele se esconde atrás do adversário para não receber a bola, que não quer aparecer. Tudo isso acontece num jogo assim. Por isso que eu sempre gostei tanto de Grenal, e era bom demais, é bom demais. Então, inclusive, nesses últimos Grenais, eu dei inveja, louco para estar dentro de campo, tá louco. Não dá confusão, muito menos, né? Estou só pela confusão. Não, é verdade. O Darley, eu me lembro dessa capa aí, foi um 0-0 esse jogo, e o Darley foi no Olímpico, o Darley fez defesas inacreditáveis, né? E ele realmente teve muita estrela, né? Além da sua capacidade técnica, ele sempre teve. Ele pegou também uma fase onde o Grêmio, na década de 90, tinha supremacia e era mais time que o Internacional. Então, isso se justificava, né? Mas ainda assim o Darley conseguia engrenar, porque o Grenal ele é o tipo do jogo que, mesmo respeitando a estatística, né, que a estatística ela diz o óbvio, né? Se você vive o melhor momento, a sua chance de ganhar é maior. E a estatística diz isso, é que nem jogar em casa.
Você jogando em casa vai ganhar mais do que perder. Mas, pontualmente, o Grenal sempre foi um jogo diferenciado, um campeonato à parte, e muitas vezes um time que estava por baixo conseguia bater o que estava no melhor momento, porque aí entra a rivalidade, o espírito de luta, e outros componentes emocionais que fazem o jogo crescer na sua amplitude, né? E o Darley sempre teve essa identificação com o clássico, e para ele foi muito importante, porque, especialmente para os mais jovens, eu digo isso porque a imprensa ela é oportunista, não há dúvida que ela é. E ela aliás, a imprensa vive do oportunismo, né? Ela vive de manchete, né? E endeusar ou criticar o jogador é o métier da imprensa. E o Darley sempre foi testado quando jovem e soube se sobressair. Eu vi muitos garotos que não conseguiram fazer o mesmo. Ou porque estavam num time muito ruim, ou porque não tinham a capacidade emocional para aguentar o tranco. E, o Darley que viveu dentro do vestiário sabe mais do que eu, quer dizer. E às vezes tinha o seguinte, dependendo do treinador, ele identificava bem na hora o jogador que ele via, isso aí eu não vou poder botar porque não vai me dar o retorno. Às vezes o treinador escolhia um jogador que não tinha a mesma qualidade técnica que o outro, mas sabia que ele, para aquele tipo de jogo, ele ia entregar mais aquilo que ele precisava, né? Eu sempre gosto aqui, o Grêmio tinha, na década de 90, grandes jogadores, mas tinham seus operários, né? Lembra do André Vieira? O André Vieira, baixinho e tal, raçudo e tal, ele não tinha uma técnica, apurada, não tinha, mas ele estava sempre presente e era sempre colocado para jogar. Por quê? Porque ele tinha algo mais para dar dentro do contexto coletivo de um time de futebol, porque não atrasa, o futebol não é só feito do drible, do jogador, aquela beleza, tem alguém para carregar o piano, e é isso que faz um time ser forte, né? O aspecto coletivo. Exatamente, e todo time, e muitas vezes o pessoal gosta de olhar só a parte tática do ataque, quando o time está com a bola. Mas para quem vive, que nem você já viveu lá diariamente no campo com a gente, a primeira coisa é montar a equipe defensivamente. E não, defensivamente é os goleiros, zagueiros e volante. Não. São os 11 que tu monta defensivamente. E tem atletas que em alguns momentos do jogo, né, e aí entra o Andrezinho, o André Vieira, né, como entrou já o Gelson, também alguns outros atletas, que o jogo está tão, principalmente fora de casa, que está tão, a pressão está tão forte que tu precisa de um atleta que ajude muito, que seja muito mais participativo sem a bola, não com a bola, que tu vai ficar menos com a bola. Então precisa de jogadores que participam do jogo sem a bola. E eu conheço, eu joguei com jogadores, muitos jogadores, que davam tranquilidade para nós sem tocar na bola. O que é isso? É fazer com que o principal jogador do time não consiga jogar, ficar em cima do atacante mais veloz e ele com velocidade, o atacante não consegue fazer a jogada, né? É o que muitas vezes no ano passado fizeram com o Grêmio em cima do Everton. Quer dizer, teve jogador que não tocava na bola, mas era um dos principais jogadores do time contra o Grêmio. Por quê? Porque ele não deixava o Everton montar a jogada, não deixava o Everton aparecer. Né? Não é que o Everton não apareceu no jogo, não é que não apareceu, teve um cara ali que conseguiu fazer o trabalho dele bem feito. Então, isso que tu falou é perfeito. Então, tem jogadores, às vezes, que são mais importantes para a equipe sem tocar na bola do que tocando. E o Andrezinho sempre era colocado em todos os jogos, principalmente a partir dos 25, 30 minutos, porque ele dava essa tranquilidade de que nós, com o resultado não viria a tomar gol, a equipe não tomaria gol, o resultado continuaria e nós teríamos a capacidade de fazer os 3 pontos. Então é importante isso, que às vezes o torcedor não entende, que tem jogador que sem tocar na bola ele é importante, e acontece muito isso, tem muitos jogadores que dependem exatamente disso, da confiança do treinador nesse momento. Mais 5 minutinhos aqui, Darley, porque tem que entrar um cara que é um pouquinho corneta, o Júnior Maicá entra com o Benfica e o Bairrista Futebol Clube também, daqui a pouquinho aqui na RDC. Queria entrar contigo numa questão que daí eu penso que é um pouco polêmica, mas você, por ser um dos maiores da história, pode falar. Vanderlei ou Paulo Vitor para ti no gol?
Por que o Paulo Vitor não deu certo e contrataram o Vanderlei? Olha, primeiro um abração aí pro Maicá, amigão meu, gente boa demais, abraço para ele, vou ficar vendo, quero ver ele, eu gosto de ver ele falando. Mas assim, ó, acho que o Paulo Vitor teve alguns momentos difíceis no ano passado, tá? Ele teve alguns momentos em que o time precisou e ele não conseguiu ter não deu o resultado que era esperado, principalmente para o torcedor, não estou dizendo lá dentro, porque às vezes dentro do vestiário é diferente de quem vê fora, tá? Acredito que dentro do vestiário não seja isso, mas acabou não dando o resultado que o Grêmio gostaria. Não é, se tivesse dado o resultado, não teria contratado outro atleta para disputar a posição com ele, que é o caso do Vanderlei. Acho que no momento o Vanderlei vem dando conta do recado, vem fazendo a parte dele de forma brilhante, né? Vamos ver agora na retomada como é que vai ser, mas espero que ele continue dando a segurança e a tranquilidade para o time poder jogar o que tem que jogar, mas vejo que não podemos descartar o Paulo Vitor, porque ele é um atleta mais novo do que o Vanderlei. Haverão muitos momentos em que o Grêmio precisará do Paulo Vitor. Acho que com trabalho, com treinamento, com dia a dia, ele vai, quando for chamado, dar conta do recado. Ele é um bom goleiro, acho que ele é um goleiro que pode ajudar o Grêmio, né? Mas o momento é do Vanderlei. Desde que ele entrou, ele vem fazendo bons jogos, vem ajudando a equipe. E o que eu penso de goleiro, não adianta o goleiro ser nota 10 num jogo e nota 5 no outro. O goleiro tem que tentar manter um equilíbrio. O equilíbrio é entre nota 7 e 8. Que é isso que dá tranquilidade para o time e para o torcedor. E principalmente para o treinador, óbvio, né? Mas, quer dizer, tu olha para trás, bom, se precisar, ele está ali. Não é que, não sei, pai, pode fazer a melhor defesa do mundo e depois vai tomar um gol. Não é isso que importa. O goleiro tem que ser equilibrado. O goleiro tem que estar sempre tentando jogar entre 7 e 8. De vez em quando tu faz um jogo nota 9. Eu, no meu caso, nos Grenais, eu ia lá para o 9, nota 9,5, que é o que o pessoal me dava, que eu ia bem. Mas a minha média sempre foi entre 7 e 8. Eu não ia, num jogo eu era o melhor em campo, no outro jogo eu era o pior. Então, o goleiro não pode oscilar, né? Claro, vai ter dia ruim? Vai ter dia ruim. É o que eu digo para todo mundo. Eu conheci só um goleiro que não falhou, só um, o que não jogou. Só esse não falha. Porque não adianta. Na posição que a gente está, em algum momento vai ter um erro. É natural. A gente treina o dobro dos outros para tocar na bola quase menos da metade do tempo, mas quando a gente aparece, sempre é lance que pode acabar em gol. Um erro no atacante, um erro no volante, até no zagueiro, tem alguém atrás para salvar. Então, quer dizer, se o goleiro lá atrás salva o erro do zagueiro, se esquece, ninguém fala mais. Só que se o goleiro errar, não tem nada, só tem o poste e a trave. Quando a gente erra, se não tiver o poste e a trave ali para nos salvar, é gol. Então, a gente sempre está exposto, sempre está diretamente exposto com o erro. E isso dificulta muito, porque erra a cabeça começa a ficar ruim, começa a ficar um pouco tenso, acaba errando mais, é pior. Então, acho que no momento o Vanderlei está fazendo um bom trabalho, espero que ele volte no mesmo nível, mas acredito que o Grêmio ainda vai precisar muito também do Paulo Vitor. Ribeiro, para fechar então, última. Não, agradecendo ao Darley, sempre bom revê-lo, sorte na sua empreitada aí, torcendo para que a gente possa ter dias melhores, né? Orando para que as coisas se acomodem, mas repito, né? Lembrando que nós em algum momento vamos ter que encarar esse inimigo invisível de forma mais corajosa, mesmo sabendo das consequências, dos riscos, porque isso é inevitável. E claro, saudades do futebol, saudades dessa coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas que também está atrelada a essa pandemia aí, e vamos ver, né? Vai ter futebol alemão agora no final de semana, né? A coisa já dá uma aliviada, veio o futebol espanhol, futebol inglês, e logo espero futebol
futebol brasileiro, que a gente possa ter uma alegria aí com o nosso esporte preferido. E abraçar o Darley, né? Mais uma vez, um grande abraço, sucesso. E dinheiro você não precisa, né? Mas saúde, felicidades e tá tudo beleza. Tá certo. Eu quero agradecer, Gui. Obrigado pelo convite. Ribeiro, que bom te rever, meu amigo, te ver tão bem. Fico muito feliz. Tenho uma visão muito parecida com a tua em relação a esse momento que a gente vive. Acho que a gente tem que começar, sim, a pensar um pouquinho mais na questão da economia, do futuro do nosso país. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos deparar com essa questão. Claro, o momento é para que não haja aquele boom que está acontecendo em alguns estados, é óbvio. Mas eu penso também que a gente não pode esquecer, né, que nós temos um futuro pela frente, temos uma economia que nós temos que cuidar, né, e louco como todo mundo para que o futebol volte o quanto antes, mesmo que seja sem torcida no momento. Mas acho que voltar a ter o futebol também vai nos dar aí essa esperança de o quanto antes voltar a vida ao normal, que é o que todos nós queremos. Então, abraço, obrigado pelo convite aí, e um grande abraço a todos que estão nos vendo e ouvindo. Ribeiro, eu vou fechar fazendo um marketing pessoal, mas é uma coisa que eu me gabo sempre, assim, tá? Eu abri o programa falando que eram os melhores goleiros de todos os tempos e um dos melhores atacantes de futebol de várzea. Agora eu fecho o programa falando que um dos melhores goleiros e um dos piores zagueiros, porque, porra, o melhor goleiro é aquele ali, ó, que tava ali, ó. Eu no gol e o Danilo de goleiro, cara. Eu de goleiro, filho. Tá bem. Ó, Daniel Pavani elogiou. Olha isso. Isso é foto, cara. O Darley não tem uma foto assim. Nunca voei tanto na vida. Obrigado, Rei. Obrigado, Ribeiro. Gente, com o apoio de CERS há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem, o RDC Esporte fica por aqui. Acesse aí www.cers.org.br e saiba mais. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.